Portanto, no clube, pra mim, tipo assim, faz parte já da minha vida, né? Essa é a realidade. Na realidade, quando eu entrei aqui em 1992, a minha história foi um pouco engraçada. Porque eu era militar, né? Fui militar junto com o Bombinha, né? Que é meu irmão. E eu saí do quartel praticamente, digamos, hoje. Aí o enfermeiro Mendes, que era daqui, né? Que eu considero, tenho uma consideração muito grande por ele, eu espero que ele esteja bem lá ao lado do Nosso Senhor. Então ele me trouxe pra cá. E foi bem engraçado, porque eu saí hoje do quartel e falou, olha, tem uma vaga lá no Remo. Eu não pensei duas vezes. Corri pra cá pro Bainão e me apresentei aqui. E no dia seguinte eu recebi um convite da Polícia Militar para eu entrar na PM. Porque nessa época não tinha concurso na PM, eles pegavam os ex-militares que se destacaram no quartel. E eu não fui pra PM. E eu vou ficar aqui no Remo, é minha vida aqui, eu era torcedor fanático na época, ainda sou, aliás, né? Então eu vim pra cá, então foi meio engraçado. E eu cheguei aqui, tipo assim, parecia que eu tava assim, uma mudança radical na minha vida. Muito fiquei, até hoje, né? São momentos, claro, a gente teve momentos aqui de que o futebol não é só alegria, mas faz parte do futebol. Mas o Remo me deu aqui, no Remo eu só tenho felicidade. E o Remo é tudo pra mim hoje em dia. Quando eu cheguei no Remo, foi em 2002, né? Mas claro que eu já cresci sendo torcedor do Remo. Me lembro benzinho que eu tinha em 82, foi mais ou menos assim, 82, eu ganhei futebol de botão, que naquela época todo mundo tinha no Natal. E era um time que não era o time do Remo, mas em cima do escudo eu já botei o nome dos jogadores, que naquela época tinha o goleiro Dico, tinha o lateral direito que era o China, enfim. E depois descobri que o China morava perto da nossa casa. Zagueiro, na verdade, zagueiro, é verdade. E o China mora até hoje perto da nossa casa. E aí eu cresci sendo remista, né? E como ele falou, a gente junto na aeronáutica, ele trabalhando. Ele trabalhava na base aérea, no hospital de aeronáutica. E aí quando ele estava aqui já em 2002, que ele precisava de um auxílio. Foi um auxílio que tu precisava fazer uma universidade. Isso. Que aí o Remo ajudou nessa parte, né? Por isso que a importância nossa, né? Não é só com ele, mas comigo também. Porque quando eu entrei aqui, eu já era torcedor, que eu queria já viciar o Remo. Ele levava mais roupa do Remo lá e eu já botava e já andava com ela na rua. Já me imaginava da comissão. Já que eu não fui ser jogador, vou ser membro da comissão. E aí quando eu vi, eu já estava dentro do Remo, graças a ele. E na época era o saudoso, né? Fernando Oliveira, junto com o Dr. Jorge, me puseram para cá. E aí até hoje estou e eu adoro trabalhar aqui, cara. Na verdade é a minha vida, eu sou da aeronáutica, eu sou da prefeitura de Belém, mas isso aqui é um momento único para mim, assim, trabalhar no Remo. Isso daqui eu fico até em dúvida assim, peraí, se eu tiver em dúvida, qual que eu vou largar? O clube do Remo não. E tem uma coisa interessante que na gente, quando a gente era moleque, porque eu vim de uma família onde a minha mãe, até hoje, graças a Deus ainda é viva, não é Remo, mas torce pro Remo. Eu sinto que quando o Remo tá jogando, ela torce pela gente. Então a minha mãe não é Remo, meu pai não era Remo, que já faleceu. E os meus dois irmãos mais velhos que a gente também não era Remo. E quando eles perguntavam pra mim, o molequinho dizia Remo. E eu puxei. Teve outro irmão antes do Bomba, e pra trás tudo veio ser Remo, porque eu já influenciava eles. Eu dizia Remo. Então a gente já puxou uma galera de Remo. Foi passando. O Lucinho já foi mais atrás. Então a gente veio de uma família bem dividida. Mas eu puxei ele, praticamente, que eu era mais velho, sou mais velho, eu dizia Remo. Então a gente tem algo assim de... E acabou me puxando pra cá, né? E ele era da aeronáutica comigo. Na realidade, eu coloquei na aeronáutica, que eu já era mais velho também lá. Coloquei na aeronáutica, coloquei assim, que ele teve o talento dele, mas eu dei lá uma seleção, eu fui pro posto de saúde e na hora a gente trabalhar ali com a seleção do pessoal e deu pra gente entrar lá também. E depois ele aqui, graças a Deus, e a gente tá aqui. Além daqui, eu trabalho também, sou funcionário público, né, concursado da Federal, né, pelo Barros de Barretos, e sou pelo Estado da Santa Casa também, como ele também é concursado já também sou do Municipal e Federal. E a gente tá aqui nessa luta do Remo e, se Deus quiser, continua até... Eu quero falar também um lance engraçado. Quando eu cheguei aqui pro Remo, eu devo muito Remo, claro. Remo. E quando eu entrei aqui, eu tinha que estudar, né? Que eu sempre gostei de estudar, na realidade. Até hoje, eu tô terminando, já sou formado, né? Tenho graduação, tenho pós-graduação, mas não paro de estudar. Tô terminando o curso de fisioterapia também.
Então eu sempre gostei de estudar. E na época eu saí do quartel, vim logo para cá, as condições financeiras não eram boas. E o remo me ajudou assim a me formar, né? No primeiro curso meu, que foi de técnico de enfermagem, onde eu conseguia algumas roupas aqui, né, com a diretoria, algum material. E o dono do meu curso que eu fazia, técnico de enfermagem, era remista assim, fanático. E eu pagava o meu curso, um fato engraçado, eu pagava o curso com o material do remo. Que o remo me doava, eu chegava lá no curso, meu curso era, digamos, R$200, 300, aí eu ia lá, dava uma chuteira, dava um show, aí venceu aquele mês. Chegava no outro mês, mais ali o material, ou seja, eu paguei meu curso todo de enfermagem, com a ajuda do remo, com os materiais que me doavam, e eu chegava lá e pagava o meu curso, graças a Deus. Aí depois já fiz faculdade, as coisas foram melhorando, graças a Deus. Eu nunca larguei o clube. Aliás, eu tive uma saída muito rápida, mas depois voltei, quando eu fiz a faculdade, e hoje é isso aí. Vou ficar por aqui até quando Deus permitir, e a diretoria, claro. Quem vive aqui no clube, eu falo, sempre falei assim mesmo, a gente é torcedor, a gente é profissional, mas a gente tem nosso torcedor. Então quando a fase está ruim, a gente sofre, eu digo assim, a gente sente muito mais até, porque a gente sente nos momentos ruins e a gente sente na cobrança do torcedor aí fora, na gente também, e por a gente estar aqui dentro, né? Então a Série D pra gente foi assim, muito sofrida porque a gente não conseguia sair daquelas fases, entrava ano, vinha ano e a gente ali naquela Série D. Aí então eu pensei, pô, eu vou levar essa bandeira aqui porque a gente vai subir se Deus quiser, vai ser um momento assim de eu extravasar, de jogar tudo aquilo que de ruim que aconteceu no ano, me esquecer tudo e daqui pra frente vida nova. Aí eu digo, pô, sempre quando acaba o jogo a gente corre ali, abraça os jogadores, vai pra ali, eu vou fazer diferente, eu vou dar uma volta olímpica no Mangueirão. E dei essa volta olímpica. Aí a bandeira eternizou, né, ela marcou. E quando os campeonatos, depois que o Remo subiu aí vinham os campeonatos nos regionais, o pessoal passou a me cobrar direto. E a bandeira. Só que não dava certo. Não dava certo porque às vezes a gente já aconteceu, infelizmente, a gente perdeu um jogo, eu com a bandeira já no túnel para entrar. E o Remo perdeu um jogo, se não me engano, foi pro Cametal, uma coisa assim, já aos 45 por aí. E depois a gente teve a Copa Verde, não deu também para correr com a bandeira, porque o pessoal invadiu aqui o Bainão. Aí teve um jogo na Curuzu, que a gente foi campeão lá dentro, eu digo, eu vou correr com a bandeira. O pessoal, não, epa, é Curuzu, é meio complicado. Mas eu ainda levei ela discretamente, ainda cheguei a dar lá uma mostrada e deu uma confusãozinha, mas enfim, nada. E quando foi nesse jogo agora, eu tive uns problemas aí de plantão, tava com problema de saúde também, aí não deu para eu ir para esse jogo. Contra São Bernardo. Esse jogo agora já da Série B, contra São Bernardo. Valendo o acesso, né? Isso, aí o Bombinha deu a engraçado que eu tava aqui, foi assim, horas antes do jogo, né? Aí eu, até então ainda pensava que ele era o jogo, né? Só que aí depois o nosso companheiro de trabalho também falou assim, que é o Ramon, ele falou, não, sou eu quem vai contigo. E aí que eu falei, então, poxa, hoje a gente vai ter o acesso, vai subir. E a bandeira? Tem que aí continuar. Alguém tem que dar continuação, né? A tradição continua. Aí eu fui, comprei uma bandeira, vai ser essa bandeira. Também a mesma coisa, né? Eu deixei ela quietinha no momento certo para entrar em cena. E aí foi um momento mágico. Deu tudo certo. Só que eu já fiz diferente dele, porque ele correu pela pista olímpica, né? Aí eu fiquei pensando assim, olhei, porque sempre fizeram o meme dele, e até hoje tem anos esse meme. Aí eu falei, não, eu vou correr por dentro do campo, porque aí vai aparecer a torcida também. Aí vai ficar um momento melhor ainda. Mas é lógico, ele que deu o pontapé inicial. Mas, né? O que eu acho assim que mais interessante, porque não é tipo, eu não vou pegar aqui a bandeira e vou correr pra eu. Não, é uma coisa que veio de dentro. Porque a gente é militar, não. Eu fui militar e ele é militar. Então a gente tem muito isso do simbolismo, do símbolo, né? Do símbolo, da bandeira, daquilo que a gente cantava alguns hinos militares. Então a gente tem isso do símbolo. A simbologia pra gente ela é muito forte pra quem é militar. Então eu digo, pô, pra mim o símbolo, a bandeira, pra mim é o que representa o clube, pra mim a bandeira. Eu acho tão bonito. Eu trocaria os mosaicos, eu acho lindos os mosaicos, mas eu trocaria os mosaicos por várias bandeiras no estádio, todo mundo com aquelas bandeirinhas ao mesmo tempo ali. Então a bandeira pra mim, ela representa muito o clube, tu tá me entendendo? Então aquilo veio assim de dentro mesmo pra fora, foi intrínseco. Aquilo saiu de dentro, foi natural.
Foi natural e uma coisa que foi dando foi dando certo, o pessoal foi cobrando, o pessoal cobra aqui dentro até hoje isso. E as coisas fluíram naturalmente. É tipo assim, porque... Briguem! Não, porque nesse dia foi mais ou menos assim. Eu vim pra ir pro jogo. Porque aqui a gente trabalha assim, nós somos 3. A gente trabalha com a logística, a gente faz toda a logística aqui dentro, prepara água, prepara medicação, material de urgência, tudo um faz. O outro tá no hotel concentrado com a equipe, o outro tá aqui preparando a hidratação do jogador. Toda essa parte é com a gente que está aqui fora. E vão 2 para o estádio. Esse que está aqui, ele não é obrigado a ir. 2 é obrigado a estar lá para fazer parte do trabalho. Então eu estava na logística toda. A gente fica aqui na logística, início, até então eu ia para o estádio. Aí o Eliezer chegou, um colega nosso aqui que é da secretaria, falou, olha, o Bombinha deixou uma bandeira guardada lá no ônibus, falou que não é para mexer na bandeira. Aí ele vai correr no campo. eu lá na minha... Ele vai correr no campo. Aí, como eu já não estava previsto mesmo ir no campo, aí eu digo, deixa ele correr. Mas no meu inconsciente aqui, ele não me falou. Foi bem natural. Mas eu já sabia que ele ia dar continuidade a isso. E foi mais ou menos isso. Agora ele pode falar. Até porque a bandeira do Clube do Remo, como ele falou, o símbolo, ele é tudo. Né? Ele representa a torcida, ele representa toda a diretoria, ele representa Belém, ele representa os jogadores. Na verdade, até antes do meu momento que é com a bandeira, já pensavam que era eu antes. Eu disse, não, meu irmão que corre. E há muito tempo todo mundo pergunta, eu te vi que tem o mesmo teu bandeira do Remo correndo. Eu disse, não sou eu, meu irmão. É porque, tipo assim, né? Eu trabalho mais, apesar de estar mais antigo aqui no Remo, mas eu me identifico mais, não que eu não goste de trabalhar direto no campo nos jogos, eu gosto também, mas eu prefiro os bastidores, porque eu acho que se os bastidores estiverem ali bem feitas as coisas, o campo vai fluir legal. Então o Bomba, ele é mais conhecido do que eu, porque ele fica mais no gramado, ele corre mais nos jogos do que eu. E a gente é irmão, então eu não acho que a gente é parecido, eu não sei se alguém acha a gente parecido. Então quando aparece pela foto assim, dá para confundir. Às vezes acham que é eu, acham que sou eu e é ele, às vezes acham que é ele e sou eu. Então tem isso, né, do grau de por fato de ser irmão, a gente parecer um pouco, né? Não, eu vou te falar a verdade. Tipo assim, o horário é diferente do meu, só que em dias de jogo, como ele falou, não é só aquele momento que a gente ir pro jogo, existe toda uma logística para quem não sabe, para ter um jogo, se o jogo for à noite, mas a partir de 7 da manhã a gente já está trabalhando. A gente já costuma dizer que já estamos no jogo. Já começou o jogo. Então é isso. Não é só chegar lá e não. Pro jogador chegar no vestiário, todo mundo, a gente já foi lá pelo menos 5 horas antes pro vestiário. No mínimo. E ele já começa antes no clube. Se tiver dentro do clube, começa aqui no clube antes. Se tiver fora no outro estado, outra cidade, já começa ali no hotel, já começam os preparativos. Então, e aí fica assim, né? A gente vai, não é chegar e só pro jogo não. E a gente se dá bem, tipo assim, a gente é de horário diferente. Só tem uma coisa que eu pego no pé dele, ele sabe disso. É isso que eu ia chegar lá agora. É isso que eu ia chegar lá agora. Ele é o tipo da pessoa seguinte. Eu sou mais de execução aqui, rápido. Ele é mais organizado. Costumo dizer que ele é o cabeça pensante. Todo lugar tem que ter um organismo. Você tá entendendo? Ele é o 10 e a faixa. Aí pega no meu pé nisso, mas tipo, sou de execução, tem que resolver, vamos resolver agora. Mas ele, tipo assim, a forma dele é mais organizada. Eu costumo, tá entendendo o que eu tô te falando? É isso. Aí eu pego às vezes no pé dele na bagunça. Eu chego, a enfermaria tá meio bagunçada. Eu digo, Bomba, tu já deixou a enfermaria bagunçar? Porta, ele adora que a porta fique aberta. Porque ele perde uma chave que é uma maravilha. Destravada. Que ele perde a chave que é uma maravilha. E quando ele chega que eu tranquei, que ele chega de manhã, a porta tá trancada, ele já pega no meu pé, ele vai ter que ir lá na secretaria pegar a chave. Mas tipo assim, a gente se dá super bem, nunca a gente teve problema, entendeu? A parceria, eu acho que com isso quem ganha não é a gente, quem ganha é o clube, entendeu? Tamo junto.